lição de número 7, que fala sobre a liderança de Davi. Vamos lá, título da lição: A liderança de Davi. Texto principal: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos 13, 22. O resumo da lição diz assim: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. A nossa leitura bíblica será no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 7. Nós estaremos fazendo a leitura responsiva como é nos períodos do culto. Vou ler um verso e a igreja lê o verso seguinte. O verso primeiro diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e lhe disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O diácono Benjamin Patrícia. Soberano Deus, a paz, agradecendo mais um dia, o Senhor está na tua casa, obrigado Deus, essa história que eu estava no seu coração, para o meu Pai, se está aqui presente, se está no mundo, oração do Senhor, por falar oração, se te peço em nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura da introdução para a gente ganhar tempo para discorrer o restante do conteúdo. Diz assim, vamos lá. Diz assim: Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. E isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus. Os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que elas servem de referência para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. Então, nessa manhã, nós vamos estudar mais uma lição a respeito de liderança. Nessa manhã, nós estaremos analisando e vendo a respeito do perfil de Davi como um dos líderes que Deus levantou na antiga aliança. Vamos ver que Davi, assim como Moisés, Abraão, talvez seja um dos nomes mais citados da antiga aliança. Existem alguns nomes que, pelo fato de ter sido mencionado poucas vezes, então a gente acaba citando eles em alguns outros momentos. Mas Davi, constantemente nós falamos sobre ele, porque o nome de Davi, ele é um nome que ficou bem estabelecido no Antigo Testamento, e ele acaba se firmando também na Nova Aliança, no Novo Testamento, pelo fato dele ter sido aquele que foi um dos principais reis de Israel, que uniu o povo de Judá, o povo de Israel, e pelo fato do nosso Senhor Jesus Cristo ser da linhagem de Davi.
há promessa, né, há aquilo que o Senhor disse, que o reinado de Davi, o trono de Davi, ele seria eterno. Não porque Davi reinaria eternamente, mas porque na pessoa de Jesus Cristo, né, Jesus sendo rei, o reinado dele não tem fim. Então nós vamos ver nessa manhã sobre o chamado de Davi, o momento em que o Senhor escolhe Davi, e é algo muito interessante, que Davi, ele é a única pessoa que a Bíblia menciona ser segundo o coração de Deus. E Davi, ele não passa a ser segundo o coração de Deus depois que ele é ungido rei, depois que ele escreve os salmos, depois que ele derrota Golias, enfim, toda aquela história que ele conquista, né, quando as pessoas cantavam, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, não. Davi, segundo a própria palavra, ele é segundo o coração de Deus antes mesmo dele ter conhecimento disso, mostrando para cada um de nós que por mais que nós mesmos venhamos desconhecer, ou muitas das vezes não venhamos ter completa consciência de qual é a nossa proximidade com o Senhor, mas Ele sabe. Existem pessoas que acham que são extremamente íntimos de Deus, mas verdadeiramente não é. E existem outras pessoas que vivem se limitando, se diminuindo ou pensando, mas quem eu sou? Né? Tem tantas pessoas para Deus usar, tem pastores, tem os crentes mais antigos, tem outros obreiros, né? Se Deus ele pode usar, talvez Deus ele vai usar as pessoas, Deus ele nunca vai olhar para mim. E na prática nós vemos que isso não é a verdade, porque como o Senhor disse a Samuel, Deus ele não olha para a altura, Deus ele não olha para a aparência, Deus ele não olha para o passado de ninguém, Deus ele olha para quem nós somos, Deus ele olha para a inclinação do nosso coração, porque existem muitas pessoas que vêm do mundo, teve uma história, teve traumas, enfim, teve alguma coisa que aconteceu no seu passado que para a sociedade não serve, para trabalhar em algumas funções não serve, para ser talvez um presidente da nação, talvez até não sirva, mas ninguém, exatamente ninguém é descartável nas mãos do Senhor. Ninguém. Pode ter acontecido o que for, pode ter feito qualquer coisa durante a sua vida, durante algum momento, a partir daquele exato momento em que Jesus Cristo ele aparece, que essa pessoa tem um novo nascimento, da mesma forma que Jesus disse a Nicodemos, nasce da água, do Espírito, tem uma nova vida. Deus, ele escreve uma história completamente diferente. É só olharmos para quem foi o apóstolo Paulo, que é uma das grandes referências nossas na palavra de Deus, daquilo que ele fez, perseguidor da igreja, que consentia, que mandava matar os cristãos, que colocava na prisão, de pessoas que diariamente eram colocadas na arena de Nero para serem devoradas por leões, por animais ferozes, que eram colocados em lugares para serem mortos de fome, muito parecido com o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. E Paulo acreditava que tudo aquilo ali que ele estava fazendo era a obra de Deus, até o momento que as escamas dos seus olhos são retirados, né? Parece até um trocadilho, né? As escamas dos seus olhos são tiradas quando eles são fechados diante da visão que ele tem de Deus, mas ele percebe que tudo aquilo que ele fazia antes era completamente contrário à vontade de Deus. Ele seguia um padrão religioso estabelecido por uma seita muito forte que era dos fariseus, mas era completamente diferente do que era realmente a vontade de Deus. Depois que ele entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, ele se entrega, ele se doa por completo. Independente da perseguição, ele estava de pé adorando, louvando, pregando. Se era no cárcere com as mãos, com os pés amarrados, não tinha condições de pregar em praça pública, mas lá dentro ele adorava o Senhor, ele glorificava o Senhor, porque era como o apóstolo Paulo ele mesmo disse: se for para viver, que seja viver adorando, dando fruto ao Senhor. Se for para viver uma vida nessa carne, neste momento, que seja para viver uma vida intensamente para Deus, porque vai chegar o momento que nós sairemos deste lugar, e como o livro de Eclesiastes diz, para a sepultura que nós vamos. Ela não tem ciência, ela não tem sabedoria, ela não tem trabalho. Vai chegar o momento do fim e ainda já não tem mais como fazer nada.
É enquanto nós estamos vivos que nós temos que fazer. Nós vemos essa lição que, independente da visão do homem, independente daquilo que o homem acha ao nosso respeito, o que verdadeiramente importa é o que Deus ele sabe, o que Deus tem projetado, o que está no plano perfeito de Deus. E nós, como servos, nós como seres humanos limitados e imperfeitos, nós devemos diariamente buscar estar alinhado no centro da vontade de Deus. Estando fazendo dessa forma, nós chegaremos ao lugar de excelência que Deus tem preparado para as nossas vidas. Todo mundo foi chamado para fazer a mesma coisa? Não. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor presidente de uma igreja. Nem todo mundo foi chamado para poder cantar num grupo de louvor. Nem todo mundo foi chamado para ser instrumentista. Mas todos nós fomos chamados principalmente para sermos testemunhas daquilo que Deus ele faz, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E agora, individualmente, Deus ele vai chamando para alguma coisa. Alguns para serem um verdadeiro ganhador de almas, sair, evangelizar, pregar a palavra do Senhor, através do seu testemunho pessoal, do que Deus fez e faz na sua vida. Outros Deus tem chamado para ser auxiliadores, ajudar na condução de um trabalho, de um departamento, de um rebanho. E é claro, aqueles também que Deus ele chama para poder exercer papel de liderança. Quando não na igreja, mas dentro da nossa casa, porque nós somos sacerdotes do nosso lar. Nós, Deus ele tem levantado para sermos uma coluna, uma sustentação dentro da nossa família. Existem grandes livramentos que Deus concede a muitas pessoas, não é porque são merecedores, não é porque são a menina dos olhos de Deus, é porque existe alguém que está ali orando, que está pagando o preço, que está intercedendo pela vida dessas pessoas, e Deus ele vai concedendo o livramento. Existem pessoas que Deus ele chama para ser uma referência, uma influência dentro da sua família, porque quem pode ser melhor do que os nossos familiares para dar testemunho ao nosso respeito? Existem pessoas que dentro da igreja são uma bênção, são pessoas maravilhosas, mas dentro de casa é completamente diferente. Ao ponto de nós já ouvimos alguém dizer, por exemplo, assim, ser crente igual meu pai é, eu nunca quero ser. Igual a minha mãe, igual o meu irmão, enfim, eu não quero ser. Mas existem outras pessoas que às vezes na igreja vivem no anonimato. São pessoas que, de uma forma mais discreta, não fazem parte da diretoria da igreja, não são obreiros, mas dentro da sua casa, e até mesmo na igreja, são pessoas com um testemunho idôneo. Dentro da sua casa é uma pessoa que as outras, os seus familiares olham e dizem, verdadeiramente Deus, Ele faz. Verdadeiramente Deus, Ele transforma. Olha quem era essa pessoa no passado. Tinha uma vida de droga, uma vida de prostituição, uma vida verdadeiramente envergonhada, escravizada por Satanás. E hoje Deus usou para, através do testemunho, mostrar verdadeiramente aquilo que Deus ele pode fazer. Então, nessa manhã, nós estaremos estudando a respeito de Davi e ver que Deus, Ele é aquele que chama, Ele é aquele que capacita e Ele é aquele que faz, mostrando que verdadeiramente Ele é Deus. No primeiro tópico, que fala sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus, nesse primeiro subtópico fala, Davi, um filho obediente. Eu vou ler só um trecho e vou discorrer a respeito do restante. A primeira parte diz assim, o sucesso de um líder não é a obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados, e isso passa por uma construção bem edificada, que inclui não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Então, a princípio, quando nós falamos sobre Davi, um filho obediente, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra que Davi ele era o filho mais novo de todos os seus irmãos. Os mais velhos já tinham experiência de guerra, já estavam no campo de batalha, no exército de Saul. Davi, sendo o filho mais novo, ele é aquele que ficou para o trabalho, o sustento da família, o sustento
da sua casa. A palavra nos mostra que Davi, ele sendo pastor de ovelhas, é algo muito interessante isso, que embora ele passasse a maior parte do seu tempo cuidando das ovelhas, nós não vemos que ele tinha um assistente, ou até mesmo que o pai dele estava lá no campo junto com ele. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus que ele estava lá, que ele cuidava daquelas ovelhas, que ele dedicava a vida dele para cuidar daquele que era o bem maior da sua família. Então algo muito interessante é que Davi, ele sendo o mais novo, nada daquilo ali que ele cuidava era dele. Davi, sendo o filho mais novo e tendo vários outros irmãos mais velhos do que ele, nenhuma daquelas ovelhas ele tinha por herança. Nenhuma daquelas ovelhas que ele cuidava, que ele dava medicamento, que ele livrava de predadores, nenhuma daquelas era dele caso o seu pai viesse faltar. Aí pare e pensa o seguinte: alguém que dedicava inteiramente ali a sua vida a cuidar de algo que não lhe pertenceria. Porque quando Davi ele está lá e seus irmãos estão no campo de batalha, os seus irmãos mais velhos, eles não deixam de ser herdeiros diretos de Jessé. Caso Jessé viesse faltar, aquele que herdaria a propriedade, os bens, seria o seu irmão mais velho. Ele que estaria de posse da herança do seu pai. Não é como nos dias de hoje, quando um familiar morre e que às vezes lá vai fazer o inventário. Se é uma pessoa muito rica, vai aparecendo parente de tudo quanto é lugar, e aquilo ali vai embargando, vai aparecendo parente distante, filho perdido ali, não sei o que, vai juntando ali para poder depois repartir de partes ali para os seus herdeiros. E no passado não era dessa forma que acontecia. Quando um pai morria, que tinha outros filhos, o filho mais velho ele herdava a maior porção, e os outros irmãos eles ficavam lá como se fossem servos. Eles trabalhavam lá para usufruir daquilo que o pai construiu. E nós vamos ver que quando Davi ele está lá cuidando daquele rebanho, ele está cuidando da sua família, embora os seus irmãos estivessem fora, ele dedica completamente a sua vida naquilo que ele está fazendo. Nós podemos entender que, como o comentarista ele diz aqui, a obra de Deus ele é um processo de formação. Nós estamos falando nessa manhã sobre liderança, e isso pode servir em diversos aspectos. Alguém pode estar servindo essa lição de uma certa forma, em um sentido profissional, para exercer um papel de liderança no trabalho, um papel de liderança dentro da sua casa, mas um papel de liderança espiritual, no processo de crescimento da sua vida espiritual diante de Deus. Como o comentarista ele diz aqui, isso é um processo, isso leva um tempo. Muitas das vezes é um processo lento, é um processo doloroso, mas é um processo que vai marcar as nossas vidas pelos desafios. Eu já mencionei isso algumas vezes, que existem coisas que nos edificam, mas existem coisas que vai marcar a nossa vida. Por exemplo, quando você ouve o pastor contar um testemunho de algo que aconteceu na vida dele, isso vai nos edificar. Quando você vê o pastor Eduardo, o pastor Adriel, a diaconisa Alana contar o testemunho que Deus fez na vida do Anthony, isso nos edifica. Mas existem coisas que vai acontecer na nossa vida que isso vai nos marcar de uma forma tão grande que não tem ninguém que pode dizer que não foi Deus que fez. Da mesma forma que eu acredito que marcou a vida deles. E existem coisas na nossa vida porque Deus ele faz. Existem coisas que acontecem na nossa vida que vai nos marcar de uma forma tão grande que, independente do tempo que passar, isso vai servir de experiência. E nós vamos entender que hoje nós somos o que somos por algo que aconteceu antes. Existem processos, existem etapas que nós vamos passar na nossa vida que muitas das vezes nós desconhecemos. E vai existir momentos que pessoas vão até chegar e dizer: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? O que eu fiz, o que eu fiz para poder estar merecendo isso?
Mas não é num sentido, quando eu falo no sentido de crescimento, não é Deus te punindo, não é Deus te castigando, mas é Deus te preparando, é Deus te fazendo crescer, é Deus te moldando, porque para um vaso, um jarro, ele ser feito, ele precisa ser amassado, ele é amassado várias vezes, ele vai ganhando forma depois de ser amassado, ele é levado para ser queimado, ele vai para a fornalha, ele é colocado literalmente no fogo, para ele ser provado. Se ele não foi forjado ali, se a sua estrutura não está forte o suficiente, ele vai quebrar, mas ele não é descartado, ele é amassado de novo, porque esse é o processo de Deus nas nossas vidas. Existem pessoas que estão chegando agora, existem pessoas que vão chegando recente e que já querem estar em um lugar de destaque. Não, eu quero estar lá, eu quero ser o principal, eu quero ser o pregador oficial, eu quero já ganhar um departamento, eu quero que o pastor entregue na minha mão, mas ainda é uma argila, ainda é aquele barro mole, ainda está ganhando uma forma, ainda está secando na prateleira, porque vai chegar o momento de ser provado. Vai chegar o momento que Deus vai colocar no fogo. E o que é o fogo? Muitas das vezes são adversidades que acontecem na nossa vida. É como os discípulos ali no mar, quando o vento é contrário. O que é que você vai fazer? Você vai clamar por Jesus? Você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? Ou você vai dizer, agora é o fim? Você vai estar no momento em que a sua fé é provada. Você vai estar passando por situações em que literalmente é você e Deus, que não adianta correr para o pastor, não adianta correr para A, para B, para aquele que revela a CPF, não adianta, é você e Deus. É como a palavra do Senhor nos mostra, é a sua intimidade com o Senhor, é você fechar a porta do teu quarto e é você clamar a Deus. E são justamente esses momentos, que como o comentarista diz aqui, são processos dolorosos, mas que quando você passar por ele, quando você vencer, você vai olhar para trás e você vai dizer, isso não me vence mais, isso que eu passei, independente se vai levantar de novo, não vai me fazer destruir, não vai me fazer me prostrar. Existem pessoas que estão saindo desse processo, desse período que nós estamos vivendo de Covid, com a convicção de poder bater no peito e dizer, não tem Covid que vai me parar, porque doente eu adorei o Senhor, doente eu servi a Deus. Pessoas vão dizer, eu estive ali praticamente no leito de morte, mas em nenhum momento eu deixei de servir ao Senhor. Existem pessoas que do meu lado morreram, existem pessoas da minha casa que perderam as suas vidas, mas eu não deixei de confiar que a última palavra é de Deus. Então pode levantar Covid 23, 25, 30, independente do que vai acontecer, isso não vai nos parar. Imagina Daniel dentro daquela cova, de ter passado por um momento de ser colocado de frente de leões. Ele venceu aquilo ali, ele venceu aquele momento, então a convicção dele estava tão firme diante de Deus, que podia ser leão, que podia ser fornalha, podia ser o que for, quando passamos por processos nas nossas vidas, e que nós vemos ali a mão de Deus, não é a nossa, nós chegamos à convicção de que literalmente Deus estava conosco. E se Deus está conosco, não existe nada que pode nos parar, não existe nada que pode nos impedir. Davi estando ali, cuidando das ovelhas do seu pai, existem processos que vai acontecer na vida dele, preparando ele para aquilo que Deus já tinha planejado. Porque nós entendemos pela palavra de Deus que existe a vontade perfeita e a vontade permissiva do Senhor. No livro de Samuel, não me lembro agora o capítulo, o Senhor diz se não me engano, a Samuel, que ele tinha estabelecido o trono de Saul. A vontade de Deus é que Saul fosse rei de Israel. Existem algumas pessoas que pensam, não, Saul só estava lá esquentando o banco para Davi, e não foi isso que aconteceu. Saul foi uma aclamação que o povo teve, mas Deus ele havia estabelecido, Deus queria que Saul ele fosse rei, o trono dele seria estabelecido perpetuamente ali em Israel. Provavelmente, hoje ao invés de nós dizermos que Jesus ele era filho de Davi, talvez nós estaremos dizendo hoje que Jesus seria filho de Saul.
porque Deus ele não havia chamado Saul para esquentar banco, para poder ser alguém provisoriamente ali para Davi. Chega o momento em que Saul ele se deixa desviar do plano de Deus. Ele começa a pensar que ele era alguém. Ele começa a pensar que Deus era simplesmente um símbolo, que Deus era alguém como um gênio da lâmpada, né, que vive fazendo pedidos e ele atendendo, mas se esqueceu de que verdadeiramente rei de Israel é o Senhor. Deus que era o rei. E o Saul era simplesmente um nome, era simplesmente alguém, uma pessoa física, porque o reinado era de Deus. Samuel era um juiz, era um sacerdote que guiava o povo segundo a vontade de Deus. Saul foi colocado como rei, mas a vontade dele, a palavra dele não era a palavra final. Mas enquanto Davi estava lá no campo e Saul lá no trono fazendo as suas vontades e achando que o povo era dele, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, sabendo que elas não eram dele. Ele entrega a sua vida por elas. A palavra do Senhor nos diz que vai aparecer um urso, ele vai lutar contra aquele urso. Vai aparecer um leão, ele vai lutar contra aquele leão. Se fosse qualquer outra pessoa, correria, deixaria que o leão, que o urso, pegasse alguma daquelas ovelhas, porque talvez no pensamento de algumas pessoas, isso aí não é meu mesmo, isso aí é do meu pai, isso aí é dos meus irmãos, eu não tenho nada nisso aí, isso aí não é meu mesmo, deixaria lá. Mas a partir do momento em que algo está nas mãos dele, a partir do momento em que algo está sobre a responsabilidade dele, ele entende que a vida dele, ele entende que aquilo ali é algo que foge, eu acredito até mesmo da compreensão de Davi, porque existem coisas na nossa vida que fogem da nossa compreensão. Nós não entendemos o porquê que nós passamos por isso, mas é justamente Deus nos preparando para algo maior. Porque pare e pensa, um urso, quando ele fica de pé, quando ele vai atacar, ele fica completamente de pé, ele tem aproximadamente 3 metros de altura. Um leão, quando ele vai atacar, ele começa a rugir, porque a intenção, o seu instinto primeiramente, assustar a sua presa, é mostrar o seu poder, mostrar a sua ferocidade. E quando isso acontece, vai nos remeter, vai nos fazer lembrar algo um pouco à frente. Porque quando o urso está de pé, que tem 3 metros de altura, e um leão ele ruge e assusta aquele que ouve, vai nos fazer lembrar alguns episódios à frente de Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura, e que todos os dias chegava diante do arraial de Israel e que afrontava não somente a Deus, mas todos aqueles que lá estavam. Enquanto Saul, sendo o homem mais alto em Israel, ficava dentro da sua tenda, morrendo de medo com os gritos de Golias, Davi ele chega, ele ouve aquilo que está acontecendo, e em nenhum momento nós vamos ver de Davi perguntando: quem é esse gigante? Quem é esse cara que está gritando? Primeiro ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que afronta o Senhor? Quem ele está pensando que ele é, para poder falar assim de Deus e do povo de Deus? A convicção de um Deus que ele tinha, porque não foi pelas suas forças. A princípio, quando ele estava lá, e que nós vamos ver que mesmo estando no campo, Davi adorava ao Senhor, Davi ele servia ao Senhor. Você consegue perceber que o processo de Deus, muitas das vezes ele é lento? Davi ele poderia imaginar que ele enfrentaria Golias? Davi ele poderia imaginar que ele estaria diante de uma situação em que todo o exército teria medo? Por mais que ele enfrentou aquele urso, por mais que ele enfrentou o leão, certamente ele não imaginava, ele não esperava que ele estaria diante de um campo, de um exército, de uma batalha. É o que eu estou dizendo, é os processos que Deus ele vem preparando nas nossas vidas. Existem coisas que acontecem conosco, que nós devemos aproveitar que nós já estamos vivendo nesse deserto, para tirar lições disso, para aprender com isso, porque a nossa fé ela é provada. A nossa fé ela é levada ao nível, quando a sua fé é provada e você vence, você passa por uma etapa superior.
você vai vivendo ao ponto de como a palavra do Senhor nos mostra. Elias estando lá com Eliseu, ele tinha uma visão completamente diferente, mas quando ele passa a viver com Elias, que a sua fé diante de Deus ela vai sendo provada, que ele vai vendo os desafios que Elias vai passando. Chega um momento que o homem que estava no campo, arando a terra, ele vai estar diante de Deus, ele vai estar diante de reis, ele vai estar diante de pessoas, vivendo numa vida de uma dimensão completamente diferente daquilo que antes ele vivia, ao ponto de olhar, enquanto alguns somente viam um adversário, um exército, os inimigos, ele via os anjos do Senhor, ele via cavalos e cavaleiros de fogo, enquanto o seu servo estava do seu lado tremendo e pensando que seria o fim, ele via a providência de Deus. Porque se nós não aprendermos com as provações que aparecem na nossa vida, nós seremos como Geazi, que vai estar do lado do homem de Deus, que vai passar experiências diante do homem de Deus, mas na primeira oportunidade de renunciar e de entregar tudo aquilo que Deus tinha projetado, ele vai fazer. E ele entrega, ele rejeita, ele renuncia tudo aquilo que ele viveu. Existem pessoas que vão passar por processos e vão vencer, e vão chegar no lugar perfeito estabelecido por Deus. Mas existem outras pessoas que não vão aprender, existem outras pessoas que não vão crescer, não é porque Deus não quer, porque com certeza, se eu perguntar nessa manhã, existem pessoas que têm promessas de Deus e sabem qual é a promessa de Deus. É muito interessante da forma que Deus ele trabalha, porque Deus ele mostra, nos dá um vislumbre, Deus nos dá um flash ali, né, do que será, do que Ele vai fazer, mas Ele não nos dá o entendimento de como será o processo, de como será o meio. Ele nos chama, dá um start, né, o início, agora você vai começar aqui uma caminhada, e Ele dá uma profecia, Ele lança uma palavra: eu vou fazer de você um profeta das nações, como Ele disse a Jeremias. Eu vou fazer de você um pastor, eu vou fazer de você uma missionária, mas Ele não diz o meio, Ele não diz como vai acontecer, muitas das vezes, mas nós temos uma palavra do que vai acontecer, nós temos uma palavra de como será o ápice, o ponto principal. Durante essa semana o nosso pastor pregou sobre José, e é uma referência muito clara sobre isso que eu estou falando, porque Deus ele dá uma visão, dá um entendimento, lança ali sobre a vida de José um vislumbre do que é aquilo que Deus faria, quando ele vê os feixes de trigo se prostrando diante dele, quando ele vê o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante dele. Embora José não tivesse uma visão aberta, completa do que aquilo seria, mas o seu pai imediatamente percebeu, porque assim como José, Jacó também era um sonhador. Quando ele vê a escada, os anjos descendo, subindo, e ele percebe que aquilo ali não era meramente um sonho, os anjos de Deus que estavam ali naquele lugar, e imediatamente ele percebe: como assim? Eu, sua mãe, seus irmãos, vamos nos prostrar diante de você? Deus dá uma visão de como seria, do ápice, da realização, do cumprimento da palavra de Deus, mas não disse para José que José seria. Lembrar de Potifar, ele lembra do Senhor. Antes mesmo de mencionar o nome de Potifar, ele lembra de Deus, porque ele sabia que Deus estava com os olhos sobre ele. Se fosse outra pessoa, se entregaria. Se fosse outra pessoa ali, deixaria se levar, porque pensaria: poxa, eu saí, eu era livre, eu servia ao Deus de Israel, hoje eu estou sendo subjugado sobre esse povo que adora outros deuses. Mas mesmo estando num lugar como escravo, ele permaneceu fiel ao Senhor, ele permaneceu fiel àquele que exercia o senhorio sobre ele, mas a visão dele, a convicção dele estava completamente em Deus. É o que nós estamos vendo aqui na vida de Davi, que existiu, que passou alguns processos durante a sua vida, e como o comentarista diz aqui, que provavelmente isso é resultado também de uma solidez familiar. Isso pode ser resultado de uma solidez familiar, mas eu vejo completamente a mão de Deus diretamente sobre isso. Por isso que eu vejo que é fundamental para nós que somos servos do Senhor, ter esse entendimento de que nós estamos aqui
para influenciarmos pessoas para a obra de Deus. Nós estamos aqui, como Jesus ele disse, como a palavra do Senhor nos diz, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, porque nós não sabemos o efeito que essa palavra vai surgir na vida de alguém. Na nossa vida surgiu um efeito, na vida do irmão surgiu outro. Existem pessoas que quando ouvem a palavra de Deus, desperta ali, acorda para aquilo que Deus já tinha planejado, e é o ponto inicial, é o ponto chave para Deus ele cumprir aquilo que ele já tinha estabelecido. Existem pessoas que não entendem, existem pessoas que não conseguem entender, que não têm a percepção daquilo que Deus ele vai fazer, mas quando ouve falar de um Deus que levanta homens que eram rejeitados pela sociedade, que Deus ele levanta mulheres, é só olhar na genealogia de Jesus, Raabe, a mulher que era prostituta, que provavelmente todos os homens de Jericó tinham usado o seu corpo, mas a partir do momento em que Deus ele entra na história dela, Deus ele muda por completo, e de uma mulher que antes era mal vista por todo mundo, é alguém que está na genealogia do nosso mestre. Quem somos nós para limitar a obra de Deus na vida de alguém? Quem somos nós? É só olhar a vida de Ruth. Ruth era uma mulher que era dos povos inimigos de Israel. Era dos povos que Israel não tinha qualquer espécie de proximidade, de comunhão. Ela se rende ao Senhor. Ela diz à sua sogra: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E ela também está ali na genealogia do nosso mestre, nos mostrando que ninguém, exatamente ninguém, é descartável nas mãos do Senhor. E que nós vamos passar por algumas etapas nas nossas vidas, que é Deus nos projetando para algo maior. Cabe a nós tão somente dizer como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça na minha vida, eu quero isso também. Nós também devemos nos doar por completo diante de Deus, porque Deus ele vai fazer, independente daquilo que você viveu, independente do que aconteceu, Deus ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele que tem escrito as nossas histórias. Quando Deus ele escolhe, eu acho isso muito fascinante, porque Deus ele tinha permitido que Saul fosse ali o chefe, né, o rei em Israel. E quando tudo aquilo ali acontece, que Deus ele fala para Samuel que Saul havia virado seu coração contra o Senhor, que ele estava dando mais ouvido à vontade do povo do que à palavra de Deus, e que o Senhor ele fala para Jessé, para Samuel. É interessante que ele diz, ele fala: separa uma vasilha, um jarro com azeite e vem até a casa de Jessé, porque Deus ele estava lá. Deus está em todo lugar? Está, é claro. Deus, como a palavra nos diz, o globo terrestre ele cabe na palma das mãos do Senhor. Mas quando diz que Deus ele estava lá na casa de Jessé, é pelo nível de comunhão que Davi tinha com Deus, que provavelmente Jessé também tinha com o Senhor, nos mostrando que, independente do cargo que nós viemos ocupar, independente se nós temos função na igreja ou não, o maior privilégio que nós temos é de servir ao Senhor. Então nós temos que fazer que a nossa casa seja um lugar onde Deus ele habita. Nós temos que fazer com que a nossa casa, o ambiente que nós vivemos, seja um lugar que atrai a presença de Deus. Que existe pessoas que a sua casa é um lugar de tribulação, que a sua casa é um lugar de tormento, casa de pessoas servos do Senhor, mas que vivem numa pancadaria, uma brigaiada, e os vizinhos olham e dizem: como é que isso é lá de crente? Como é que isso é casa de um cristão? Que todo o mundo da rua vê o marido batendo na mulher e mãe espancando os filhos, aquela confusão doida. A nossa casa deve ser um lugar onde realmente a presença de Deus ele habita. Quando a pessoa chegar, quando a visita chegar lá, a pessoa chegar, se sente realmente num lugar, um ambiente onde é uma extensão da igreja do Senhor. Por isso que era uma prática muito comum, não era novidade, era uma prática muito comum nos crentes mais antigos, mais contemporâneos, de pessoas que faziam cultos domésticos, de pessoas que dentro da sua casa atraíam a presença de Deus, ao invés de ficar
fazendo fuxico da vida das pessoas, ao invés de ficar falando mal da igreja, falando mal do pastor, chamando visita ali, os crentes dentro ali para poder ficar falando mal de um, falando mal de outro. Se reuniam quando tinha, eu me lembro muito bem disso, na minha infância principalmente, na casa dos meus avós, isso. Qualquer visita que chegava antes da pessoa sentar no sofá, a primeira coisa que fazia era orar, fazia uma oração. Antes de conversar qualquer coisa, antes de oferecer um copo d'água, a primeira coisa que fazia era fazer uma oração. Aquele que vinha com a intenção de fazer fuxico, fofoca, só fazia uma horinha ali e já ia embora, não continuava. Mas aquele que vinha com a intenção de ter comunhão, de falar de Deus, ficava horas ali, me lembro várias vezes disso acontecer. Mostrando que a nossa casa, a nossa família precisa, nós que somos servos do Senhor, é claro que existem pessoas que vão nascer em um lar que não é cristão, que a sua vida, a sua base familiar vai ser uma base completamente diferente daquilo estabelecido por Deus, vai ser uma base completamente conturbada, difícil, mas a partir do momento que nós somos servos do Senhor, essa maldição ela é quebrada. Se na nossa casa, se a nossa referência de família foi completamente uma tragédia, nós temos que estabelecer, a minha casa será diferente. Se o meu pai, se a minha mãe não tem qualquer espécie de exemplo para me dar, eu vou ser completamente diferente disso para a minha família. E é darmos esse ponto inicial, esse ponto de partida através das nossas vidas como uma base familiar, porque nós não sabemos aquilo que Deus tem para fazer em nós, e principalmente naqueles que estão na nossa casa, para os filhos, ou para aqueles que não são filhos, mas que estão sobre a nossa responsabilidade, mostrando que a partir do momento que Deus ele é Senhor das nossas vidas, Ele nos usa, Ele usa cada um de nós como seus servos, para projetar na vida daqueles que estão dentro da nossa casa, aquilo que Deus ele vai fazer. A alguns ele dá a revelação, a alguns ele fala diretamente, assim como Deus ele falou na minha casa, assim como Deus ele falou comigo e falou com a minha esposa. Aquele que estava lá, que morreu, ele era seu, agora esse, ele é meu. Eu estou te entregando, eu estou dando a vocês para que vocês cuidem, né? Deus, ele falou claramente que estaria dando direção, estaria dando instruções. Por quê? Porque ele é de Deus, meu filho, né? Que está sobre a minha hoje, a minha proteção, embora venha ter nascido da minha esposa, embora seja nosso filho de sangue, mas ele é da vontade de Deus. Então eu entendo que existe uma responsabilidade sobre a minha casa, sobre a casa dos irmãos, sobre os seus filhos, que existe um plano maior que é de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa família, nós precisamos ter uma base diante da presença do Senhor, para que seja favorável, para que Deus ele trabalhe, para que Deus ele faça, e jamais limitarmos a ação de Deus na vida daqueles que estão sobre a nossa casa. É apresentar Deus, não é simplesmente trazer o filho para a igreja e deixar ir para o professor da escola dominical ensinar, para o pastor instruir, aconselhar. É nós, sendo servos do Senhor, entender que Deus ele pode fazer algo extraordinário. Olha Jessé, tinha seus filhos, estavam lá no campo de batalha. Davi provavelmente esquecido que passava o dia lá cuidando das ovelhas. Quando o homem de Deus chega na casa de Jessé, isso era um grande privilégio, ou talvez poderia também ser o fim, porque quando Samuel ele vai chegando na casa de Jessé, a palavra do Senhor nos mostra que os anciãos da cidade eles já vão ali cercando Samuel e perguntando: é de paz a sua vinda? E Samuel diz: é claro, é de paz, eu vim sacrificar, santificar-vos e vim comigo. Porque o homem de Deus, ele não ia na casa de alguém para conversar fiado. O homem de Deus, quando ele chegava na casa de alguém, ou era para anunciar uma vitória, uma bênção de Deus, ou era para chegar e falar: ó, você foi pesado na balança e agora vai ser o seu fim. O homem de Deus, ele ia enviado por Deus, porque era a responsabilidade dele cuidar do povo. Então nós não vamos ver Samuel indo ali tomar um cafezinho e jogar a conversa fora, falar da vida do vizinho. Quando Samuel ele vai chegando, os anciãos da cidade já vão cercando ele: é de paz a sua vinda? E quando ele fala que é de paz e vai até a casa de Jessé, era a maior honraria, porque pare e pensa, o líder maior espiritual chegando na casa de alguém para sacrificar ao Senhor, porque o sacrifício era feito no templo,
As pessoas, as famílias levavam o seu sacrifício até lá. Não era costume o sacerdote chegar na casa de alguém para sacrificar. Então a primeira coisa que qualquer pessoa faria, não, o sacerdote está na minha casa, eu vou chamar todo mundo, meus filhos, meus irmãos, vou chamar todo mundo para vir para cá, porque é a maior honra receber o homem de Deus aqui. E percebe que, estando os irmãos de Davi lá no campo de batalha, ele manda chamar os irmãos de Davi e esquece de Davi lá no campo. Porque quando Samuel fala para Jessé que naquele dia ali um seria ungido rei, que um dos seus filhos seria ungido rei, ele não manda chamar Davi, ele manda chamar ali os mais, provavelmente os seus filhos mais belos, que na visão dele tinham uma aptidão melhor. Eu não vou falar que ele não amava Davi, mas provavelmente na visão de Jessé, ele diminuía, ele menosprezava para ser rei, porque olha o perfil de Saul, o homem mais forte, mais alto, provavelmente a pessoa de maior porte ali, né, Israel, e agora o Davi sendo um adolescente de 15 anos, ruivo, provavelmente baixinho, magrinho. Como que esse, na visão de Jessé, poderia ser um rei? Mas quando tudo aquilo ali vai acontecendo e os filhos vão passando diante de Samuel, o Senhor fala: Samuel, não é da forma que você está vendo, não é com os seus olhos que eu estou vendo, não é com a percepção do homem que eu estou trabalhando. Então Samuel percebe, Deus ele me mandou aqui, porque Deus ele estava aqui, e Deus ele não se engana a respeito de ninguém. E ele pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos, os jovens? Ele fala: tem um que está lá. E ele fala, Samuel diz o seguinte: vai lá, chama ele, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto este não chegar. Se assentar à mesa, para algumas pessoas é algo superficial, é algo que não faz sentido. Existem famílias que têm o hábito de, no momento de fazer as refeições, um vai para o quarto, um vai para a sala, outro vai para a garagem, vai para o quintal, enfim, mas não se juntam. Existem alguns que vão fazer a refeição, está ali se alimentando e completamente distante daquele momento ali. Mas para o judeu especificamente, é um dos momentos mais importantes, tem um símbolo tão grandioso que isso vai levar até a pessoa de Jesus Cristo. Porque se assentar à mesa era um ato de comunhão. Para o judeu que vive do campo, que vive do trabalho, e que aquilo que ele come é aquilo que ele produz, quando ele tem a oportunidade de se assentar à mesa com alguém, e isso é muito comum acontecer até hoje com os árabes, é muito comum, por exemplo, você vai ver um filme, vamos supor que você vai fazer um turismo lá no Oriente Médio. Quando chega na casa de alguém, a primeira coisa que ele chama é para poder comer, ou pelo menos para tomar um chá, que é um chá tradicional, tipo um café que lá eles tomam, mas se assentam na mesa, porque eles entendem o seguinte, que se ele dá de comer para alguém, provavelmente aquela pessoa que ele está alimentando, se algum dia faltar algo na casa dele, na mesa dele, aquele que ele alimentou, que ele deu de comer, se lembrará dele. Então isso é um ato muito comum entre os judeus, isso continua acontecendo até o dia de hoje. Quando chega uma visita, eles vão lá, comem alguma coisa, bebem um suco, um chá, enfim, qualquer coisa que seja típico deles lá. Porque além de ser um ato de comunhão, é um ato que vai beneficiar outras pessoas. Porque por mais que, por exemplo, um chefe de família venha faltar, mas aquele que comeu na sua mesa, um dia que a sua família passar necessidade, aquele quem você alimentou poderá também vir e te ajudar. Então quando Samuel ele chega lá, Samuel ele diz: nós não nos assentaremos à mesa, porque é um ato maior de comunhão. Então nós não podemos nos esquecer daquele que vai chegar. Quando Jesus ele vai juntamente com os seus discípulos para a última ceia e todas as outras refeições que eles faziam, eles tinham esse ato, eles tinham esse momento de comunhão. A mulher lá que chega, que unge os pés de Jesus, eles estavam passando por esse momento de comunhão. Quando Samuel ele manda chamar Davi, eles não se assentam, porque ele entende que eles de forma alguma poderiam ter um momento de comunhão
sem aquele que Deus havia escolhido, nos mostrando que, independente de quem seja, independente de qualquer coisa, nós não podemos de forma alguma desprezar aqueles nossos familiares que, pela nossa pequenez, pela nossa falta de sabedoria ou falta de percepção da vontade de Deus, nós não conseguimos ver aquilo que Deus ele vai fazer. É claro que existem pessoas da nossa família que são a tribulação, são pessoas que só dá problema, são pessoas que a sua vontade era colocar dentro de uma caixa e mandar para outro lugar, para outro país. Mas de forma alguma nós podemos esquecer que, independente de quem seja, Deus ele também tem um trabalho, Deus ele tem um projeto. Cabe a cada um de nós orarmos por essas pessoas, cabe a cada um de nós pregarmos a palavra do Senhor para aqueles que são da nossa família, e também principalmente projetarmos, ensinarmos, falarmos da palavra de Deus para aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Porque quando a palavra do Senhor nos mostra que Davi ele se torna alguém segundo o coração de Deus, é porque lá atrás, antes de ser rei, antes de ter sido ungido por Samuel, ele era alguém que tinha uma perfeita comunhão com o Senhor. Provavelmente dentro da sua casa, nos lugares onde ele estava, ele vivia de uma vida de busca da presença de Deus. Ele vivia tendo um momento ali de adoração diante do Senhor. Tanto que quando o Senhor diz a Samuel, você vai lá, porque eu tenho escolhido um rei que governe segundo o meu coração, Davi não sabia aquilo que Deus havia falado com Samuel, mas ele era, e isso é o suficiente para Deus ele fazer nas nossas vidas aquilo que ele tem para realizar, nos mostrando que nós precisamos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Quer ser um obreiro, quer ser alguém que faça algum trabalho expressivo para a obra de Deus, um missionário, um evangelista, alguém que tem uma função chave na obra do Senhor, primeira coisa, não espere receber um cargo para poder ser fiel a Deus. Não espere estar numa posição de destaque para ser alguém temente ao Senhor. Porque existem pessoas que recebem privilégios de Deus, chamados do Senhor, mas vivem numa vida dupla. Ah não, quando eu tiver mais responsabilidade para algo, eu vou me entregar mais ao Senhor. Quando eu estiver em tal lugar, eu vou fazer mais para Deus. Quando que na obra de Deus é completamente ao contrário. Na obra de Deus, na seara do Senhor, nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. Ninguém, como a palavra do Senhor nos diz, ninguém que vai plantar figo vai colher melancia, não. Na obra de Deus, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Se você está na obra de Deus plantando ali o seu testemunho, a sua vida, a sua oração, a sua entrega diante do Senhor, através dos desafios que vem acontecendo, através das etapas que você vai passando, você vai vivendo uma vida completamente de servidão diante de Deus. Ele vai te capacitando, Ele vai nos moldando para chegar até o lugar que Ele queria que nós estivéssemos. Existem algumas provações que nós vamos passar na nossa vida, como eu disse anteriormente, que enquanto alguns vão estar questionando, Senhor, por que comigo, Senhor, por que dessa forma? Existem pessoas que vão chegar em um lugar, existem pessoas que vão chegar em uma posição, a ponto de entender que eu estou passando por isso, porque é Deus me moldando para algo muito maior lá na frente. Eu estou passando por esse deserto, porque é Deus tirando da minha vida aquilo que me impede de chegar até adiante. Eu estou passando por esse momento aqui, porque é Deus que está me moldando, é Deus que está trabalhando comigo. Foi falado durante essa semana ainda sobre Abraão, e percebe que é algo muito interessante. Deus ele chama Abraão, Deus ele faz promessas a Abraão, e Abraão, o que é que ele faz? Quando o Senhor fala para ele sair da sua parentela, ele vai levando um parente junto. Deus, a última vez que Deus fala com Abraão, quando ele faz as promessas. E a outra vez que Deus ele vai falar com Abraão, é quando Abraão se separa de Ló. Perceba que quando Deus ele lança uma palavra sobre a nossa vida, não adianta querer ajudar Deus.
Se Deus ele falou algo para nós, tem que ser levado à risca aquilo que Deus ele vai fazer. Porque se Deus ele fala para Abraão, sai da sua parentela, sai, leva aqui agora a sua família, sai dos seus parentes, porque eu vou fazer algo de você, uma grande nação. Veja que Deus ele não fala mais com Abraão, e olha quanto tempo isso vai passar. Tempo suficiente deles crescerem, deles prosperarem, mas Deus ele não fala novamente com Abraão. Deus ele vai falar novamente com Abraão quando está ali, ó, já separado de Ló, por misericórdia, que a intimidade que Deus ele tinha com Abraão, ó, vai ter livramento. Mas entenda, se Deus ele tem falado algo conosco, nós precisamos fazer aquilo que Deus tem nos orientado, Deus tem nos direcionado, porque Deus ele sabe como será o fim. Nós vemos aquilo que tão somente está diante dos nossos olhos, e mal ainda, mal vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus ele contempla aquilo que está adiante. Tem outro ponto aqui da lição que fala sobre a liderança cheia do Espírito Santo. Nós, como servos do Senhor, independente daquilo que nós venhamos fazer, nós devemos estar completamente na dependência do Espírito de Deus. Completamente. Não existe nada que nós possamos fazer sem a direção do Senhor. Nada, nada, nada. Não importa quanta sabedoria nós vamos ter, não importa qual a posição diante do Senhor, diante de Deus venha a ocupar, ninguém pode fazer absolutamente nada de sucesso na obra de Deus sem a presença do Senhor que capacita. Existem pessoas que vivem tão somente da obra de Deus para usufruir das coisas aqui dessa terra. É muito comum você olhar e ver pessoas nos dias de hoje que usam o Evangelho, que usam a obra de Deus para ganhar dinheiro. O mundo gospel, cantores gospel, que lançam louvores escrita por outras pessoas, até por eles mesmos, que cantam maravilhosamente bem, que os seus louvores que foram inspirados por Deus ajudam muitas pessoas, edificam muitas pessoas. Nós cantamos aqui na igreja, mas a sua vida é completamente distante da perfeita comunhão com Deus. Vive uma vida simplesmente para ganhar o dinheiro daquilo que ele está fazendo, usufrui dos benefícios da sua posição ali como cantor, como pregador, enfim, como palestrante, mas não vive aquilo que está colocando nas letras dos hinos, naquilo que está colocando ali como conteúdo das suas palestras, das suas pregações. E essas pessoas saem completamente daquilo que Deus havia projetado. Porque uma liderança cheia do Espírito Santo vai fazer com que não apenas nós, mas aqueles que estão na nossa casa venham viver dos benefícios de Deus. Eu acabei de mencionar sobre Abraão e Ló. Em nenhum momento nós vamos ver Deus ele falando com Ló. Em nenhum momento nós vamos ver Deus ele fazendo promessas de que engrandeceria, de que faria Ló uma potência sobre a terra, alguém muito rico, mas ele vivia na sombra de alguém que tinha uma promessa de Deus. E Abraão não deixava com que o seu coração ficasse sobre aquilo que ele possuía. O seu coração não estava sobre o seu gado, sobre as suas propriedades, sobre os seus bens. Por isso que Deus fez o que fez na vida de Abraão. E enquanto existem outras pessoas que colocam o seu coração sobre a sua riqueza, sobre aquilo que possui, que colocam o seu coração sobre o seu sonho de ser uma estrela gospel, de ser uma grande referência, o nome no mundo dos pregadores. E quando nós vemos que pessoas que vivem dessa forma, que estão fora ali do projeto de Deus e que estão meramente usando a obra do Senhor, é quando aparecem esses escândalos aí de pregadores que pregavam maravilhosamente bem, que tem uma ótima oratória, mas que viviam uma vida dupla de prostituição, de adultério, de fornicação. Cantores gospel que hoje nada escapa da internet, nada escapa. Às vezes aquilo que a pessoa está fazendo ali, achando que está no oculto, entra um hacker
vai hackeando ali suas contas, seu celular, e vai colocando para o mundo inteiro aquilo que a pessoa achava que estava no secreto. Cantores gospel vivendo uma vida de homossexualidade e achando que o que importa é a capa, é o personagem que está diante do povo, cantando ali, pregando, e que quando sai da porta da igreja, né, tira aquela capa, guarda na malinha e vai viver uma vida completamente distante daquilo que canta, daquilo que prega, daquilo que ensina. Para chegarmos no lugar que Deus ele tem planejado para as nossas vidas, não é possível sem a direção do Espírito de Deus. Se Deus ele falou que vai fazer algo na sua vida, você vai ser um pastor, vai ser um líder, não é possível alcançar esse lugar sem a presença do Senhor. Não é possível. Nós estamos e dependemos completamente da direção de Deus. Eu estava conversando com o pastor Tyler um dia desse aqui no culto, quando falava sobre Moisés, a trajetória, né, o período que eles iriam caminhar, era um período de 40 dias. Era um período, era um caminho que já era conhecido por Moisés, que já era conhecido pelas pessoas que lá estavam. Mas Deus ele faz com que o caminho seja maior. É como se a pessoa estivesse andando ali numa esteira, vai andando e não sai do lugar. Vai passando por lugares e sem perceber que já tinha passado ali antes, porque Deus ele vai limpando, Deus ele vai tirando aqueles que estavam com um projeto, com uma intenção completamente daquela que estava estabelecida por Deus. Porque se a intenção de Deus era fazer com que o povo herdasse a promessa, herdasse a terra prometida, Ele não vai fazer entrar lá alguém que no seu coração estava a intenção de estabelecer outros deuses, alguém que estava no seu coração a intenção de se virar contra o Senhor. É como se fosse aquela pessoa que você tanto ajuda, aquela pessoa que você deixa de comer para que essa pessoa venha ter se alimentado, e chega dado o momento em que essa pessoa não precisa mais de você, te vira as costas, te abandona. É muito comum acontecer isso com alguns filhos que vivem ali, que os pais ensinam, projetam eles, e vai chegar um certo momento ele abandona a sua família, porque ele já chegou num lugar que ele acha que ele não precisa mais de ninguém. E Deus, durante a travessia do deserto, Deus ele vai tirando esse 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ali passava mais de milhares de pessoas que saíram do Egito. Das pessoas que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entram, porque os outros que entraram foi aqueles que nasceram durante a travessia do deserto. Então a média de idade daquelas pessoas ali era de 40 anos, sendo Josué e Caleb os mais velhos. Veja que mais de 600 mil pessoas morreram durante o deserto, porque acharam que, não, Deus, Ele tem uma promessa, então agora eu vou viver de qualquer maneira. Deus, Ele falou que vai fazer, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser, porque quem tem promessa de Deus não morre, não é? Não é assim que muita gente fala? Não, eu não vou morrer não, eu tenho promessa de Deus. Então vive numa vida de orgia, vive numa vida completamente da vontade de Deus, achando que pelo fato de ter uma promessa de Deus, isso vai ser uma garantia de que Deus Ele não vai permitir que o adversário venha triunfar sobre nós. E é isso que muita gente se engana, porque embora Davi ele tenha uma vida guiada por Deus, ele teve uma vida centrada ali na vontade do Senhor, o momento em que ele se esqueceu quem ele era e começou a deixar com que o seu lado humano falasse mais alto, é aquilo que aconteceu, a tragédia na sua família. Porque nós temos aqui um contraste: Davi dentro da casa de seu pai, provavelmente ali sendo diminuído entre os seus irmãos, mas depois foi levado para um lugar e teve a percepção de que ele era alguém escolhido por Deus. E quando chega a hora dele projetar sobre os seus filhos, sobre a sua família, algo muito maior ou algo muito melhor do que Deus tinha feito sobre ele, ou até mesmo aquele que ele tinha vivido sobre o seu lar, ele foi responsável por lançar uma palavra de maldição sobre a sua casa, quando ele vai adulterar com a mulher de um dos seus soldados. E no momento em que está o profeta, o homem de Deus, ele desce a sentença sobre a sua vida, sobre a sua família, nos mostrando que Deus, Ele não lança fora aquilo que nós fazemos.
pode ser o homem, pode ser a mulher segundo o coração de Deus. Ninguém está isento das suas responsabilidades, ninguém. Não importa, meu irmão. Existem pessoas que pela ignorância ficam pensando: eu sou homem de Deus, então vou viver uma vida aqui de qualquer maneira. Eu sou homem de Deus, Deus ele vai ignorar isso que eu fizer, né? Algumas mulheres dizem: não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma santa mulher do Senhor, Deus ele fala comigo, eu profetizo, eu prego, eu canto, as pessoas choram, então eu vou dar essa escapadinha aqui, eu vou dar essa fugidinha aqui, né? Eu vou viver aqui uma vida diante dos irmãos, mas no oculto, diante dos olhos da igreja, mas ninguém escapa dos olhos do Senhor. Eu vou ter essa vida aqui secundária. Ninguém escapa dos olhos do Senhor. E mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, não fica fora da Bíblia Sagrada aquilo que ele praticou, nos mostrando que Deus ele é justo, Deus é aquele que chama, Deus é aquele que abençoa, mas ele é o Deus que permite com que algumas dificuldades se levantem sobre a nossa casa, com que algumas lutas se levantem sobre a nossa casa, não pela vontade perfeita dele, mas por algumas escolhas que nós fazemos. E quando chega esse momento, não adianta querer questionar o Senhor, porque como eu disse, cada um vai colher aquilo que plantar. Por isso que a palavra do Senhor, como o Novo Testamento nos ensina, o Antigo Testamento serve de base para nos mostrar que, dependente do nível de relacionamento que o homem e que a mulher tinha com Deus, aquilo que faz, aquilo que as suas ações diante do Senhor, isso vai trazer um resultado positivo ou negativo. Não importa se hoje tem uma posição de privilégio, de destaque diante da presença do Senhor. Deus ele não passa pano para ninguém. Deus ele não vai fazer vista grossa para o pecado de ninguém, independente de quem seja, porque ele é um Deus que zela sobre a sua obra. Deus ele é um Deus que ama a sua igreja. Se eu quero ser igreja do Senhor, eu tenho que me enquadrar dentro dessa palavra, mas se eu quero viver uma vida completamente, Deus ele não vai deixar com que a sua igreja seja prejudicada pela vida de A ou B. Deus ele não vai permitir com que um escândalo se perpetue, o que traga prejuízo sobre o seu povo pela vida de A ou B. Quantas pessoas desceram à sepultura que na sua arrogância pensavam que eram homens de Deus, mas que viviam uma vida de pecado, achando que Deus ia fazer vista grossa, que hoje estão lá, perderam a salvação. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser quente diante da presença do Senhor, porque morno não vai aceitar, ou você se entrega por completo ou você não faz nada, porque para chegar até o lugar que Deus ele quer, não existe trabalho pela metade, não existe meio termo no que é servir ao Senhor. Eu não estou falando que em nenhum momento nós não vamos pecar, porque existe uma grande diferença, é uma linha tênue, existe uma diferença entre cometer uma falha, entre cometer um pecado, porque todos nós somos falhos e imperfeitos, e existe uma diferença completamente diferente, que é viver na prática do pecado. Existem pessoas que vão cometer uma falha, que vão cometer o pecado, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, não devia ter feito isso, vai abandonar esse pecado e vai se acertar diante de Deus. Vai tropeçar em alguma outra coisa? Vai tropeçar, mas vai entender, vai reconhecer o seu pecado, vai deixar, porque nenhum de nós somos seres completamente perfeitos, mas existem outras pessoas que estão na presença de Deus, estão diante de uma situação, ou de uma posição de liderança, de ensinar, de falar da palavra do Senhor, que conhece perfeitamente a palavra de Deus, mas que vive ali tropeçando na mesma coisa, pecando na mesma coisa, caindo no mesmo erro. Isso é viver na prática do pecado. A pessoa não deixa a mentira de jeito nenhum, a pessoa está ali servindo ao Senhor, mas continua mantendo o vício ali de bebida alcoólica, de cigarro, de droga, de prostituição. O seu coração, aquela cobiça, aquela vontade, só maquinando, planejando o momento de pecar, e isso sendo um ato contínuo. Não tem como ter uma vida dessa cheia do Espírito de Deus. Pode até crescer por uma certa estatura,
pode até chegar em um certo patamar, diante dos olhos de alguém ser até uma referência, mas será alguém completamente excluído da vontade de Deus, porque Saul profetizava, Saul era alguém que provavelmente para sua casa era uma referência, porque era um líder diante do povo de Deus. Para os seus soldados, ele era alguém que inspirava, mas diante de Deus, Deus falava para Samuel: Samuel, por que você está tendo dó de Saul? Eu já rejeitei, ele não está mais no meu plano. No seu plano talvez ele esteja, Samuel, porque Samuel ficava intercedendo por Saul, como se fosse ali uma babá de Saul. Samuel, para com isso, eu não tenho mais plano nenhum para Saul, ele está fora, o coração dele está fora, está endurecido, a mente dele está cauterizada. Porque quando Davi é anunciado, ele começa a perseguir Davi freneticamente. Se fosse outra pessoa, entenderia, não, essa é a vontade de Deus. Mas Saul toma posse daquele trono ali pensando: não, isso aqui é meu, independente do que Deus ele faça, independente da vontade de Deus, esse trono é meu. Olha a diferença na vida de Jonatas. Jonatas entende que existia a vontade maior do Senhor. Ele faz ali uma aliança com Davi, que isso vai ser levada adiante na vida de Mefibosete, quando Jonatas morre, e Davi cumpre aquela aliança que ele tinha feito com Jonatas, honrando a vida de Mefibosete, colocando ele na mesa juntamente com Davi e a sua família, mostrando que aquilo que Deus ele faz a cada um de nós, as alianças que nós fazemos, as promessas que nós temos diante do Senhor, da mesma forma que Deus ele cumpre a nós, nós devemos pagar o nosso voto, aquilo que nós prometemos diante de Deus, porque Ele é um Deus que Ele é justo. Da mesma forma que Ele cumpre uma palavra sobre a nossa vida, nós também devemos cumprir aquilo que nós falamos diante do Senhor. O último assunto que o comentarista ele fala aqui nessa lição, na verdade ele não chega a abordar tanto isso, mas ele fala sobre um aspecto da liderança de Davi, Davi sendo alguém que servia ao Senhor com honra durante o período da sua vida, entendendo que o fato dele ser rei de Israel não fazia dele dono de Israel, porque vai chegar um momento em que Davi ele comete aqueles pecados contra o Senhor, dele ter adulterado com a mulher de Urias, ter se casado com ela, e durante aquele período ali, o filho que ele teve com ela vinha a morrer, e durante ele chega até a escrever vários salmos sobre isso. Davi, se eu não me engano, ele escreve cerca de 74, 75 salmos, é o maior escritor dos salmos, aí vem depois Asaf, vem os filhos de Corá, e vem Salomão também, que escreve, se eu não me engano, 2 salmos. Mas nas palavras de Davi, pelo que nós lemos nos salmos, ele entende a dependência dele de Deus. Ele entende de que, embora Deus tivesse escolhido ele, alguns momentos da vida dele, ele deixou de honrar, ele deixou de fazer aquilo que Deus ele queria. Ele deixou de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido por ele. Mas em nenhum momento ele entende, ou ele pensa que o trono de Israel, que o reinado de Israel pertencia unicamente a ele, que Deus estava ali para ser seu auxiliar. Tanto que uma das orações que Davi ele fala é que Deus poderia tirar dele tudo, menos que retirasse o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Em outros momentos, Davi ele fala que ele reconhecia o soberano de Deus sobre a vida dele, que Deus era o seu pastor, que Deus é aquele que havia livrado ele de diversas situações, nos mostrando que nós devemos sempre reconhecer aquilo que Deus ele faz por nós, devendo sempre reconhecer que nós estamos num lugar que Deus tem estabelecido sobre a nossa vida, mas podemos chegar a outros lugares também,
Hoje, existem pessoas que não ocupam posição nenhuma na igreja, mas que, se for fiel ao Senhor, trabalhar diante de Deus, estar com o seu coração voltado para o Senhor, Deus ele pode levar a outros lugares. Nessa lição nós entendemos que Deus, ele é aquele que escolhe as pessoas mais improváveis, porque ele escolheu a Davi. Davi estava fugindo de Saul, e quando ele chega na caverna de Adulão, estão lá cerca de 400 homens, que também diante da sociedade não representavam nada, pessoas que viviam uma vida completamente diferente daquilo que era o padrão estabelecido pelas pessoas, mas foram homens que foram leais a Davi, foram homens que foram usados por Deus durante aquela perseguição de Saul, e foram homens que foram honrados também por Davi, nos mostrando que, independente, isso trazendo para a nossa vida espiritual, independente daquilo que alguém fez, independente daquilo que hoje nós viemos estar vivendo, independente de qualquer coisa, Deus é aquele que honra tudo aquilo que nós fazemos diante dos seus olhos, é aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Se foi uma pessoa que foi presa, se foi uma pessoa que viveu uma vida no tráfico, se foi uma pessoa que, independente do que viveu, quando chega diante da obra de Deus, quando chega diante do Senhor, Deus ele muda a história por completo. Deus ele usa para ser uma referência, Deus ele usa para ser um testemunho vivo. É só olhar aqui na palavra. Jesus ele chega com os seus discípulos na cidade de Gadara. E qual era o maior problema de Gadara? Um homem que colocava na prisão e ele quebrava as correntes. Era um homem que ia para o cemitério, cavava, abria túmulo, comia víscera dos defuntos. Era a pessoa que causava um problema terrível ali para a cidade. Jesus ele chega, Jesus ele liberta, transforma a vida daquele homem. E quando ele pede, Senhor, deixe com que eu te siga, Jesus ele fala, não, você vai ficar aqui, porque aquelas pessoas que te viram como você era, e quando vê do jeito que você está, vai saber que foi Deus que fez isso na sua vida. O seu testemunho vai ser muito maior aqui do que qualquer outro lugar que você for, nos mostrando que Deus é aquele que transforma a vida do homem e da mulher. Deus é aquele que escreve uma nova história. Mas, independente do momento que nós devemos ter vivido na presença de Deus, nós devemos honrar o Senhor, de onde Ele nos tirou e de onde Ele tem nos colocado. Nós, de forma alguma, nós podemos deixar com que isso venha criar uma capa de soberba sobre cada um de nós, e pensar que Deus ele faz só comigo e Deus ele não vai fazer com mais ninguém. E olhar e pensar que Deus ele vai trabalhar da forma que nós pensamos e da forma que nós vivemos. Aqui na nossa igreja isso é um grande exemplo. Olha, é só olhar para cada um dos obreiros, olhar para cada um dos irmãos, pessoas que têm o seu testemunho de algo que fez no passado. O nosso pastor, constantemente ele fala sobre isso, da vida que ele tinha antes, do meio familiar que ele saiu, de espiritismo, enfim, aquela vida escravizada ali por Satanás, e algo que Deus fez na vida dele. Outros dos nossos irmãos que já estiveram conosco, que hoje não estão mais, e alguns daqueles que ainda estão conosco, que através do seu testemunho falam aquilo que viveu antes, as coisas que praticou antes, e que hoje são uma referência na nossa comunidade. O seu testemunho, quando pregam, quando falam a palavra do Senhor. Há um tempo atrás, quando a gente pregava aqui na comunidade, nós vimos pessoas falando, não, você é uma referência para mim, você é um exemplo, porque do meio que saiu e da forma que está vivendo hoje. Então, de forma alguma, nós podemos limitar a ação de Deus, mas entender que onde o Senhor nos colocou é uma grande oportunidade, é um grande, como foi falado pelo pastor, uma faculdade, para que Deus ele faça na nossa vida aquilo que Ele havia projetado, e sermos verdadeiramente líderes, e sermos pessoas que influenciam, porque foi isso que Jesus Cristo nos chamou. Quando Ele fala ali para cerca de 500 pessoas, e esse número vai aumentando depois com a pregação do Evangelho, Ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura.
aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que o Senhor tem feito na nossa família, e isso vai fazendo com que hoje a igreja, mais de 2000 anos depois, continuasse firme, continuasse inabalável sobre essa terra. As pessoas podem falar o que for, porque pegam justamente aquele ponto que somos imperfeitos, pega justamente aquele ponto que são as nossas falhas, para querer definir o que é a igreja, para querer trazer prejuízo sobre a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que, independente daquilo que venham falar contra a igreja do Senhor, seremos nós que, quando o soar das trombetas acontecer, deixaremos essa terra. Somos nós que herdaremos o céu que Jesus foi preparar, a morada que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Somos nós que temos a presença, a direção do Espírito de Deus para orar para os enfermos e assim serem curados, para chegarmos em lugares onde a polícia não vai, chegarmos em lugares onde é o intenso tráfico de droga, pregar a palavra do Senhor, as pessoas chorarem, aceitarem Jesus como Salvador, entrarmos em lugares em que os médicos já não podem fazer mais nada, porque é isso que a presença de Deus faz sobre a nossa vida. Quando nós falamos aqui sobre um perfil de liderança, irmão, não coloca na sua cabeça que liderança é só o pastor da igreja, liderança é só a liderança, a diretoria do círculo de oração da mocidade, não, a liderança é aquilo que Deus exerce na nossa vida. Porque qualquer lugar que estiver um servo do Senhor, as pessoas vão ver nele uma referência. Independente do lugar, eu já dei esse testemunho antes de estar trabalhando em um lugar e que ter pessoas sendo servos do Senhor, que no trabalho exerciam um papel de liderança sobre mim, de gerência, de supervisão, mas que entendiam que na vida eu exercia um papel de influência, de liderança sobre eles. De que cheguem em outros lugares, eles exercem papel de influência e de liderança sobre outras pessoas, porque é isso que Deus ele faz com cada um de nós. É no ambiente de trabalho que você está, que muitas das vezes você não percebe a influência que você tem, mas alguém chega para você a dado momento e fala: irmão, ora pela minha vida, irmão, ora por tal pessoa, ora por um familiar meu, porque está passando por tal situação. Recorre a você porque entende que você tem uma certa proximidade com Deus que ele não tem. Quando nós estudamos nesse trimestre sobre o perfil de liderança, não é exclusivamente para obreiros ou para quem exerce cargo de diretoria na igreja, mas é para qualquer um de nós, porque aonde nós estivermos, nós somos representantes diretos do Senhor. Não é mais um sumo sacerdote, não é mais alguém que leva o clamor do povo diante de Deus, mas é qualquer um de nós, que onde nós estivermos, nós somos uma voz profética do Senhor, nós somos instrumentos de Deus, para Deus ele realizar a sua obra, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor já tem estabelecido sobre as nossas vidas, entendendo que independente do lugar em que nós viemos estar, os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Independente da base familiar que nós tivemos, Deus é aquele que escreve as nossas histórias. E se hoje nós chegamos no lugar que Deus havia projetado para cada um de nós, nós não podemos deixar com que a soberba tome conta das nossas vidas e pensar que somos alguma coisa, mas que nós somos completamente dependentes do Senhor. Amém? Eu quero abrir o espaço para que alguém, se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que ficou sem os irmãos entenderem, algum ponto da lição que os irmãos acham que é necessário, com que nós venhamos falar um pouco melhor. Alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar algo? Eu abro o espaço porque... Pode falar, irmão. Aqui no texto, né, de Samuel, 1 Samuel 16, verso 1 ao 7, no 7 fala bem assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, para a sua altura
ou estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu tenho rejeitado o Senhor, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando a gente olha para a vida de Saul, compara com a vida de Davi, a gente vê que Saul ele não pecou como Davi pecou. Davi pecou bem mais, bem pior. Só que a gente sabe que Deus ele não olha o nosso estado no momento, né? Deus ele olha o contexto geral. Tipo assim, então Deus ele olhando para o pecado de Saul, que era menor do que o pecado de Davi, Deus, como ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele vê além, vê à frente. Ele não via lá na frente que Saul se arrependeria. Mas Davi não, Davi mesmo com todo o seu erro, todo o seu pecado, ele sabia que Davi se rasgaria na presença do Senhor. E às vezes é isso que a gente precisa. A gente até pode errar, pode até pecar, mas a gente tem que se voltar para ele e pedir perdão sempre. Exatamente. Justamente isso aí. Existe o pecado, ele vai ter sempre a consequência. Independente do pecado que nós vamos ter, ele sempre vai gerar alguma espécie de prejuízo para as nossas vidas. E quando o irmão fala que Deus, como na própria leitura, que Deus ele olha o coração do homem, é que Deus ele vê que em nenhum momento Saul ele se arrepende. Veja que quando Samuel ele chega diante de Saul e fala para Saul que Deus havia rejeitado, Saul ele não se arrepende diante de Deus. Ele vai pedir perdão para Samuel. Na leitura bíblica ele pede perdão a Samuel. E quando Samuel dá as costas que vai embora, ele agarra nas vestes de Samuel e rasga as vestes de Samuel. Olha a diferença de Davi. Davi ele peca, né? As consequências do pecado de Davi atinge a sua família, aquela destruição completa da morte dos seus filhos, do seu reinado, ali fica aquela mancha. Mas Davi ele faz o contraste. Davi ele se arrepende diante do Senhor. E Davi até diz que por mais que ele perdesse o reinado, mas que o que era mais importante era a presença de Deus. O que é mais importante sempre é a presença do Senhor. Como o apóstolo, como a palavra do Senhor nos diz, né? A palavra do Senhor nos diz que por mais que nós vamos ter pecado, né? Filhinho, não pequeis. Mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aquele que intercede por nós é aquele que ouve o nosso clamor. Por mais que nós vamos ter pecado, o certo é evitar o pecado. O certo é resistir ao pecado. É fazer de tudo para não cair. Fazer de tudo para que o pecado não seja uma opção. Mas se por acaso o pecado for algo que venhamos ter cometido, é o que o irmão falou, é se arrepender, literalmente voltar realmente o coração para Deus, se arrepender completamente e não viver na prática dele, porque o que Saul estava vivendo era na prática do pecado, desobedecendo a Deus, dando mais ouvido à vontade do povo, se preocupando mais com a sua imagem diante do povo do que diante dos olhos do Senhor. Davi é completamente diferente disso. Quando o seu filho Absalão se levanta ele para tomar o trono de Davi, ele não vai levantar um exército e vai guerrear contra o seu filho. Ele vai pegar ali a sua família e vai se ausentar, vai se afastar de Israel, entendendo que aquilo ali não era dele, era de Deus. E Deus se encarregaria de exercer justiça sobre aquilo que estava acontecendo. Depois vai vir a morte, vai acontecer tudo aquilo que aconteceu com Absalão. Ele volta para o trono e Deus ele continua aquilo que tinha para fazer, entendendo que nós verdadeiramente precisamos nos arrepender dos nossos pecados, deixar, abandonar e seguir para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Mas alguém gostaria de fazer um comentário, alguma coisa, uma pergunta? Vamos para a conclusão que nos diz assim: estudamos a respeito da pessoa de Davi e o seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e os maus momentos. Que nós vamos colocar sempre a palavra do Senhor, aplicá-la ao nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo nessa manhã aqui não é uma aula de história, não é ficar simplesmente falando algo que aconteceu na vida de alguém. A palavra de Deus ela é a base, é a sustentação para cada um de nós. Não é eu esperar o erro acontecer na minha vida para que eu aprenda.
é eu aprender com os erros das outras pessoas. Não é eu esperar com que algumas coisas aconteçam comigo, mas eu entender que da mesma forma que Deus, Ele trabalhou na vida dos seus escolhidos, Ele também pode trabalhar na nossa. Da mesma forma que Ele puniu algumas pessoas, Ele também pode nos punir. A palavra de Deus, ela deve ser a base, sustentação, o alicerce principal para a nossa vida diante da presença do Senhor. E isso vai fazer com que os nossos dias a seguir serão muito melhor, porque nós temos a direção da palavra e do Espírito de Deus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos fazendo o fechamento nessa manhã. Estudamos a lição de número 7. Vamos lá. Título da lição: a liderança. Texto principal: Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos esperar as crianças descerem. Estávamos comentando ali atrás. Já primeiramente parabenizar o pastor Gisiel por essa belíssima lição que nos fez voltar lá atrás a quem nós éramos, quem nós somos hoje. Deus possa abençoar ricamente a vida do pastor Gisiel. Estava comentando com os pastores Eduardo e o pastor Adriel acerca exatamente disso, daquilo que Deus tem feito. E se os irmãos lerem a palavra do Senhor, Saul também tinha o coração segundo o coração de Deus, né? O Senhor, aqui em Samuel capítulo 10, fala isso, porque o Senhor transformou o coração de Saul no coração segundo dele. Mas eu acredito fielmente que o pastor Gisiel já disse, as atitudes posteriores influenciaram nessas mudanças. Vamos ouvir as crianças. Ele me
edificando a ausência do nosso pastor. Os irmãos peguem esse exemplo, né, os obreiros, que o pastor antes da escola dominical começar, ele já havia justificado que não poderia estar presente na escola dominical. Eu acredito que a justificativa ela tem que ser antes do fato, né? Justificar depois que a escola dominical acaba, às vezes não consegue preparar a pessoa para estar substituindo. Então que isso sirva de exemplo para nós que somos obreiros da casa do Senhor, ou qualquer integrante que faça parte direta do funcionamento do culto, quando não puder comparecer, avisa com antecedência. E esse é um exemplo que o nosso pastor sempre tem feito. Pastora Marilza? Vamos lá? Na limpeza do templo, diaconisa Márcia, presbítero Diego, só que Diego não vai limpar aqui embaixo. Vai lá em cima com a Lia, né? Os dois da limpeza lá em cima, certo? Diaconisa Tâmara, cooperadora de Lime, diácono Breno e Alexandre. Café da manhã, os alimentos sólidos, evangelista Danilo, diácono Benjamin, diácono Orhan, cooperador Eduardo. Tá, Eduardo? Fazer lanchinho de comer, tá? Líquidos. Breno, diácono Breno, presbítero David, diaconisa aqui, estarão trazendo café, tá bom? Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu já cansei de falar que não pode acontecer. A gente faz essa listinha, a gente posta lá. Se o irmão não estiver presente na escola dominical ou não puder fazer lanche, vai lá no meu PV e avisa que aí eu substituo isso, né? Infelizmente, 2 pessoas que estavam nessa escala não estão ausentes, também não me avisaram, então pegou a gente um pouquinho de surpresa. Mas como a gente conta sempre com a boa vontade aí no regime do pastor Eduardo, sempre traz lanche além, né? Aí deu tudo certo, graças a Deus, tá bom? Mas quando você não tiver condições, me avisa que aí a gente resolve isso sem causar prejuízo à escola bíblica dominical nessa questão do café, tá bom? Mais uma vez a justificativa, né? Você não pode vir trazer o café, só avisar antes. Pode ter acontecido qualquer fator que te possibilitou, mas quando deixa de avisar, pega a pastora Maria de surpresa, os irmãos já conhecem ela, né? Então, assim, 2 irmãos que estavam responsáveis por trazer o café não vieram, não justificaram e também não deu opção para alguém substituí-los. Então, vamos melhorar essa questão aí. Vamos pro relatório. Salve nosso Pai do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos, 9 matriculados, 7 presentes, 2 ausentes, 3 visitantes, total de assistência 10, 90 centavos de oferta. Estrela da Manhã, 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, 3 visitantes, total de assistência 5, 2 e 5 de oferta. Classe dos adolescentes, 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes, 2 e 25 de oferta. Classe dos adultos, 30 matriculados, 24 presentes, 6 ausentes, 8 visitantes, total de assistência 32, R$14,80 de oferta. Total geral de frequência 51 pessoas, total geral de oferta R$20. Amém? Pode falar, pastor. Eu esqueci, né? Quero até agradecer a irmã Lia, que ela não estava na escala trazendo nada para o café. Ela falou, estou fazendo uma doação de R$10 aí, você compra alguma coisa. Ajuda muito. Então eu comprei a doação dela, foi que fechou, consegui os inadimplentes. Na falha do homem, a providência de Deus age, né? Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé neste momento. Desde já agradecemos os visitantes que vieram aqui. Logo mais tem um culto também. Sente-se à vontade para estarem presentes. Hoje nós temos o trabalho de evangelismo, né? À tarde. E às 19 horas temos o culto público. Vamos orar ao Senhor. Convido aqui o pastor Adriel para fazer essa oração e nos despedir com a bênção apostólica. Nós vamos com a paz do Senhor. Amém. Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar em tua presença nessa manhã, Pai, essa escola dominical que nós tivemos. Temos a certeza, Pai amado, que nós aprendemos um pouco mais da Sagrada Escritura. Temos a certeza que sairemos aqui com um conhecimento melhor da tua palavra. Peço que o Senhor venha continuar abençoando a cada um de nós, para que possamos continuar firmes diante da presença do Senhor. Abençoe nosso professor, o pastor Gesiel também, e cada um dos irmãos que vieram nesta manhã, porque sairemos aqui verdadeiramente com a palavra do Senhor em nossos corações. É o que eu te peço, meu Deus, te agradeço em nome de Jesus.
graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo nos abençoe.